10 horas em ponto pelo horário de Brasília, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos conferir os principais destaques dessa manhã de sexta-feira. O Itamaraty fez um alerta sobre o número crescente de brasileiros vítimas do tráfico humano para fins de trabalho escravo. O Ministério das Relações Exteriores criou uma cartilha com orientações para prevenir novos casos, onde pessoas são atraídas com propostas de salários altos. 2 paulistas foram resgatados de Mianmar após meses em cárcere privado, vítimas do tráfico humano. Eles haviam aceitado uma oferta de trabalho com salário alto e mudança de vida. Quando chegaram no país que está em guerra civil, tiveram seus passaportes confiscados e foram mantidos em cativeiro por um grupo que opera golpes online. Depois de escaparem pela fronteira com a Tailândia, os brasileiros receberam assistência no consular do país asiático e o Itamaraty atuou no processo de repatriação. A situação deles não é nova e muito menos um caso isolado. Infelizmente, essa é a realidade de alguns jovens que nos últimos anos viraram iscas nas redes sociais com as falsas promessas de emprego em empresas de tecnologia e call centers em países do Sudeste Asiático como Camboja, Tailândia e Laos, além do próprio Mianmar. As ofertas direcionadas especificamente a brasileiros prometem salários altos, comissões por metas alcançadas e até mesmo passagens aéreas bancadas pelos próprios recrutadores. Atraído por tudo isso, quando os jovens chegam nos destinos, acabam vendo uma realidade completamente diferente da prometida. Uma vez que nesses países as vítimas são submetidas a jornadas exaustivas, ameaças, violências, além de trabalhos forçados que incluem fraudes online, esquemas de jogos, de azar, golpes com criptomoedas e relacionamentos amorosos fictícios para extorquir pessoas. Inclusive, essas vítimas também são coagidas a aliciarem outros brasileiros. Diante do crescimento das ocorrências, o Itamaraty, junto com as embaixadas brasileiras na região asiática, orientam que os brasileiros desconfiem de ofertas de trabalho que prometem remuneração elevada, contratação imediata ou intermediação informal. Para se ter noção de quão preocupante esta situação é, um balanço feito nos últimos 2 anos mostrou um crescimento de quase 60% no número de casos registrados. Para prevenir novos casos, o Ministério de Relações Exteriores, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançou uma cartilha com orientações sobre emprego no exterior e um folheto direcionados a brasileiros na região. E olha só, a Justiça derrubou as liminares e restabeleceu as novas regras para Vale Alimentação e Vale Refeição. O decreto moderniza o programa, fixa teto de taxas e limita o prazo de pagamento a comerciantes. Vamos ver. O presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador Carlos Muta, decidiu suspender liminares que tinham permitido a algumas empresas de benefícios não seguir um decreto do governo que mudou as regras para Vale Alimentação e Vale Refeição. Ele entendeu que as decisões poderiam comprometer a política pública e causar prejuízo à ordem administrativa e à economia pública. Para o magistrado, as decisões judiciais isoladas protegiam as maiores empresas do setor, como Ticket, VR, Pluxee, Vegas Card e Alelo, e criavam uma fragmentação de regras. Ele avaliou que, se essas empresas não fossem obrigadas a compartilhar suas redes e limitar suas taxas, o objetivo do decreto de estimular a concorrência e ampliar o poder de compra do trabalhador seria frustrado, causando grave lesão à economia pública e à organização administrativa. Na decisão, o desembargador afirmou que o programa é uma política pública voltada à segurança alimentar do trabalhador, financiada de forma indireta pelo Estado por meio de renúncia fiscal. Por isso, considerou legítima a intervenção do governo para regular o setor e direcionar o comportamento das empresas. Com as novas regras, os cartões do PAT devem ser aceitos em qualquer terminal habilitado, sem cláusulas de exclusividade entre empresas e restaurantes ou supermercados. O decreto fixou teto de 3,6% para a taxa de desconto dos estabelecimentos e teto de 2% para a tarifa entre a empresa emissora do cartão e a da maquininha. Além disso, o prazo para que restaurantes e supermercados recebam o valor das vendas foi limitado a até 15 dias corridos.
Com as novas regras, os cartões do PAT devem ser aceitos em qualquer terminal habilitado, sem cláusulas de exclusividade entre empresas e restaurantes ou supermercados. O decreto fixou teto de 3,6% para a taxa de desconto dos estabelecimentos e teto de 2% para a tarifa entre a empresa emissora do cartão e a da maquininha. Além disso, o prazo para que restaurantes e supermercados recebam o valor das vendas foi limitado a até 15 dias corridos. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Às 11 horas, você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais!